noite, que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Boa noite, queridos. Deus abençoe. Que o Senhor esteja nessa noite enchendo o coração de vocês do pleno conhecimento da vontade dele. Amém. Estamos aqui mais uma vez no nosso terceiro vídeo. E no primeiro nós compartilhamos aqui com vocês acerca de Jesus, o Filho de Deus, né? Foi bem batido aqui acerca de Jesus como o Filho de Deus, onde alguns acham que Jesus não é o Filho de Deus, que ele não é importante, né? Que ele era um dos mestres, mas nós entendemos e afirmamos que ele não é apenas um dos mestres, ele é mais do que isso. Ou melhor dizendo, ele é mestre dos mestres. Mas Jesus, ele é o próprio Deus em pessoa, o Deus eterno, o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. Falamos também, no segundo vídeo aqui, sobre a necessidade de conhecer Deus conhecer a paternidade de Deus, né? Deus como o nosso Pai. Através de Jesus, a vinda de Jesus Cristo veio para nos tornar filhos de Deus. E hoje gostaríamos de compartilhar um pouco acerca do propósito de Deus. É muito comum as pessoas dizer que creem em Deus, admirarem a Deus, falarem sobre Ele, mas muitas vezes não entende, não compreende o propósito de Deus, para que ela foi criada, né? Não tem um discernimento claro para que Deus criou o homem, qual o objetivo de Deus ter criado o homem. E muitas das pessoas, como eu, vivi por muitos anos sem entender de que fui criado para um propósito, fui criado com um objetivo, né? Deus não nos criou simplesmente e nos colocou aí no mundo e pronto, vou criar o homem, colocar aqui na terra e pronto. Não foi bem assim. Deus, ele é um Deus de planejamento. Deus não faz nada sem objetivo, né? Sem uma utilidade, sem um alvo, um propósito. Então, eu me questionei por muitos anos, na minha adolescência ali, acerca de por que estou aqui, para que estou aqui, existe uma vida após a morte, existe céu realmente, existe inferno. Todos nós nascemos, crescemos e ouvimos falar de Deus, ouvimos falar dos céus, ouvimos falar do inferno, ouvimos falar de Satanás, porque são realidades, são coisas que existem e que precisamos entender claramente a vontade de Deus para sabermos, né, como agradar ou como nos comportar diante dessa situação, já que a vida do homem, ele só tem uma vida, né? A palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo final. Então não existe aquele negócio de que o homem, se ele erra aqui e ele parte daqui com todos os seus erros, que ele vai ter uma segunda chance de consertar aquilo que ele não conseguiu fazer aqui. Não é bem assim. O homem precisa entender a vontade de Deus para que ele possa definir a vida dele aqui na terra, porque é aqui que nós nos preparamos para enfrentar a eternidade. E Deus já preparou tudo, né? Já fez tudo de maneira que o homem pudesse entender e não ter que partir daqui sem um destino certo. Então, gostaríamos nesta noite podermos compartilhar um pouco sobre isso com vocês, até porque esse é um assunto fundamental, né? O homem precisa entender e conhecer, porque isso faz parte do seu futuro, isso faz parte da sua vida por toda a eternidade. Então é necessário que se entenda bem para que
o homem tome o destino certo da sua vida, né? Coloque a sua vida nos trilhos, na verdade, para que depois não seja tarde demais e o homem não venha se lamentar porque não procurou conhecer antes, né? Então é isso aí, estamos juntos, eu e Carlos, para tentarmos um pouco compartilhar acerca desse assunto que é muito importante, né? De extrema importância, e creio que o Senhor vai nos trazer graça suficiente para podermos assim trazer essa clareza a vocês, aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Amém. É muito importante, porque aqui nós vamos saber de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Então, esse questionamento, como Edmilson falou, que sempre do homem, até hoje a ciência e muitos estudiosos, ou muitas teorias de onde veio o homem, né? Quem é o homem, para onde vai o homem. E a palavra de Deus, ela nos dá direções claras, ela nos esclarece de onde nós viemos, como fomos criados e para onde nós vamos, qual o propósito realmente de Deus nos haver criado. É muito importante isso, que o Senhor derrame graça sobre nós nesta noite, trazendo com simplicidade a palavra do Senhor, né? Estamos aqui, não tentar aqui cobrir tudo sobre isso, mas os pontos básicos para nos dar direção, nos deixar esclarecer, nos edificarmos naquilo que é a vontade de Deus, no propósito de Deus e como alcançar este propósito. Amém. Amém. Na verdade, a palavra deixa bem claro que Deus, ao criar o homem, ao criar o homem, ele tinha realmente um propósito definido no seu coração. Deus não quis apenas criar o homem e colocar aqui, simplesmente. Ele tinha um propósito muito, muito amplo, algo que estava no coração de Deus. Mesmo antes da criação do mundo, antes dele criar todas as coisas, ele já tinha o planejamento ali da criação do homem como ele queria, né? Todos nós, como vamos construir, fazer uma casa, fazemos uma planta, né? E ali, depois pegamos aquela planta, colocamos na mão do arquiteto ou do mestre de obra, e ele vai executar justamente aquilo que colocamos na planta. Então, antes de você construir a casa, você planeja antes, para depois você construir. Deus também foi assim, ele realmente planejou tudo antes. A Bíblia diz, no livro de Efésios, capítulo 1, nós já encontramos Paulo falando sobre isso. No capítulo 1, no versículo 4, diz assim que Deus nos criou em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu em Cristo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Falamos até um pouco sobre esse texto semana passada, porque falamos sobre filiação, e esse texto, o versículo 4, ele já mostra o que Deus queria. Então, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nós vemos isso aqui lá no livro de Gênesis, quando Deus começa a narração sobre a criação do homem. Nós vemos que antes há um planejamento. O livro de Gênesis é escrito aqui no primeiro capítulo, falando que Deus primeiro ele cria as coisas. Não existia a terra, não existia nada na realidade. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então tudo começou por aqui. Deus cria o mundo, Deus cria a terra, Deus cria todas as coisas. Mas qual é o objetivo de Deus criar isso aqui? Deus primeiro prepara tudo para depois criar o homem. Então, qual é o objetivo? O que é que Deus queria? Deus queria que na terra
uma família, conforme está escrito no capítulo 1, no versículo 26 de Gênesis, quando ele dá início aqui, depois que ele cria todas as coisas, cria a terra, os céus, né, os animais. Depois de tudo pronto, Deus cria o jardim do Éden, o paraíso, e agora falta o homem para governar sobre tudo isso. E no versículo 26, depois de tudo ter criado, Deus diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes dos mares, sobre os peixes dos mares, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aqui Deus cria o homem e Deus coloca o homem sobre tudo que ele criou, sobre toda a criação. O salmista chega a dizer que Deus colocou tudo sob o governo, sob o domínio do homem, né? E qual é o objetivo, qual é o propósito daquilo? O que Deus queria? O que nós deduzimos por esse texto aqui, claramente, que Deus queria uma família de homens semelhantes a ele. Deus criou Adão, Deus criou Eva, e Deus abençoou, e Deus disse: multiplique, enche a terra. Então, esse era o propósito de Deus, isso estava no coração de Deus desde o início do mundo. Há um questionamento, às vezes, na cabeça das pessoas, quando se trata da queda do homem. Porque Deus, ao criar tudo isso, colocou o homem no paraíso e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E as pessoas chegam a dizer: mas Deus criou o homem, Deus sabia que o homem ia pecar? Várias perguntas surgem no decorrer, né, de uma explicação bíblica, quando estamos pregando o Evangelho, falando sobre a criação do homem, sobre o propósito de Deus. Essas perguntas sempre surgem. E entendemos que Deus não criou o homem para pecar realmente. Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Creio que Ele sabia que o homem podia errar sim, mas Deus não estava preocupado quanto isso. A preocupação que Deus queria fazer o seu propósito, e Ele fez, Ele estabeleceu o seu propósito, e continua esse propósito de pé até hoje, independente de que o homem pecou ou não, né? O que Deus queria desde o início, Ele continua querendo, e Ele vai concluir esse propósito. Aleluia. Então, o que queremos nessa noite aqui compartilhar com vocês de que o propósito de Deus é imutável. Deus não tem vários propósitos, Ele tem um propósito. E Ele não muda de propósito, Ele não muda. Por mais que o homem tenha pecado, Deus não desistiu e não mudou o propósito dele. O seu propósito é de ter aqui na terra uma família de homens semelhantes a Ele. Ele criou o homem para isso. Claro que esse homem ia viver aqui na terra eternamente. Deus não planejou o homem de criar o homem e esse homem depois ficasse velho, morresse, né? Como acontece, hoje o curso natural é esse, a pessoa nasce, hoje, amanhã ele já tem um dia a menos de vida nesta terra, porque há um prazo de vida para o homem, né? Costumamos dizer que o homem hoje ele é tipo um material perecível. O homem tem data de validade, né? As escrituras dizem, depois do pecado do homem, que a vida útil do homem 70 anos, o que passa disso é cansaço e fadiga. Mas isso não estava no propósito de Deus. Isso não estava no projeto de Deus. Deus não criou o homem para pecar. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver aqui na terra e viver debaixo da sua dependência, debaixo do seu governo. Adão era o único homem, foi o primeiro homem a ser criado, e foi dado a ele a autoridade de governar sobre a terra, sobre todas as coisas debaixo do governo de Deus. Então Adão, ele era o Senhor da terra, podemos dizer assim, né? Seria o pai de uma nova raça,
de homens, de mulheres, de pessoas criado à imagem e semelhança de Deus. Se Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Eva, que veio de Adão, criada à imagem e semelhança de Deus, eles iam gerar filhos à imagem e semelhança de Deus. É isso que diz a palavra do Senhor. Mas o pecado trouxe essa interrupção. E o que é o pecado, né? As pessoas não sabem muito bem distinguir o pecado. Pecado é matar, é roubar, é beber. Tudo bem, tudo isso são frutos do pecado. Esses são os frutos do pecado. Mas o pecado, ele não define dessa forma. O pecado é a independência que aconteceu com Adão. O que levou Adão a pecar, a sair do propósito de Deus, né? Foi a proposta feita a ele de se tornar independente de Deus, de poder fazer as coisas do seu jeito, de poder fazer o que ele queria. Então foi isso que foi oferecido para ele. Deus já sabia que o homem poderia tomar decisões diferentes, mas nem por isso Deus desistiu de criar o homem. Deus sabia que o homem poderia tomar decisões diferentes. Até porque Deus não criou um robô. Deus criou um ser, a imagem e semelhança dele, um ser com capacidade de escolha, de escolher, né, de tomar decisões. Só que um ser inteligente, criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado não para tomar decisões absurdas, decisões que iriam contrariar a vontade do Criador, a vontade de Deus, né? E Adão sabia disso. Mas, infelizmente, a Bíblia relata que Adão, ao estar ali no jardim do Éden, servindo ao Senhor, todos os dias o Senhor estava ali com ele, mas chega um dia em que alguém aparece ali. Nós temos, infelizmente, não temos como falar da queda do homem sem ligar isso aos céus, o que aconteceu nos céus antes, né? Deus tinha anjos, e a Bíblia relata de um querubim ungido que assistia diante de Deus, foi criado com toda sabedoria e glória. E este anjo também, todos os anjos, eles também foram criados seres especiais com capacidade de escolher também, né? De tomarem decisões. Mas, por serem seres especiais e seres que foram criados com toda a sabedoria e inteligência por Deus, eles sabem que uma decisão contrária à vontade de Deus vai trazer para eles destruição. Eles têm consciência disso, né? Tanto é que por isso que os anjos são tão dependentes, eles confiam tanto no seu Criador, que eles têm prazer em agradar, em executar as direções de Deus, porque eles sabem que Deus é perfeito. Deus criou o homem perfeito. Deus criou os anjos com tanta perfeição e criou o homem com tanta perfeição para esse homem servir a ele, para esse homem agradar a ele. Esse homem não era apenas um servo que estava ali a serviço de Deus, mas era alguém que foi criado para, com Deus, participar dessa glória toda que Deus criou, da glória dele. Era alguém que estava ali para cooperar com Deus na sua criação, no desenvolvimento do seu reino. Deus criou para isso. Tanto é que a Bíblia relata que após a restauração do homem, após Jesus retornar a esta terra, né, para buscar os seus, aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram reerguidos da queda, né, aqueles que o Senhor conseguiu restaurar e salvar, né, esses irão depois com Jesus reinar com Cristo, e eles têm atividade, eles irão governar com Cristo. A Bíblia diz que iremos governar juntamente com Cristo, teremos atividades. Então não seremos apenas alguém ali só para servir, prestar um serviço. Sim, também, e é uma honra servir ao Criador, mas Deus nos criou muito mais do que isso. Nos criou como alguém participante da sua glória, participar com Ele, cooperar com Ele, trabalhar junto com Ele no engrandecimento do seu reino, né? No desenvolvimento do seu reino. Então, fomos chamados para isso. Eu vi alguém dizer para Eliseu, poucos dias de sair. O céu não é lugar de alguém chegar. Alguém acha que vai para o céu, que lá acabou trabalho aqui, né? A gente trabalha, um dia eu vou parar de trabalhar.
Então eu vou para o céu porque lá é lugar de descanso. Nós não vamos ficar parados. Lá os céus é lugar de trabalho também. Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, tanto que Deus ele não dorme. Né? A Bíblia diz que o guarda de Israel, o Senhor dos exércitos, ele não dorme, porque ele está o tempo todo governando sobre tudo, direcionando tudo. Ele está sob o governo da terra, nada foge do seu alcance, né? Então, nos céus não vamos ficar lá de mãos simplesmente atadas, parados, só louvor, adoração, tudo isso, mas estaremos ali servindo o Senhor, a serviço do Senhor, cooperando com Ele. E que maravilha, né? Maravilha. O tempo, creio que o tempo não passa ali, a gente não consegue ver o tempo passar. Muitas vezes estamos aqui juntos, compartilhando, e às vezes o tempo passa, você olha assim, já você não vê o tempo passar. Porque é muito bom, é maravilhoso estar na presença do Senhor. Você falando aí sobre o trabalho, lá no céu nós vamos trabalhar. É bom salientar que nós vamos estar lá livres de tudo que é ruim. Verdade. Né? Do pecado, dos sofrimentos, mas o trabalho é bênção. Então nós continuaremos sendo abençoados, trabalhando, servindo, né? Cada um na sua função que Ele determinar. Tanto que o Senhor nos fez reinos e sacerdotes, né? E reinaremos com Ele para sempre. Então o trabalho é bênção. Né? Eu tenho o prazer de trabalhar, é prazeroso trabalhar. E lá também vamos trabalhar com o Senhor e para o Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, esse é o propósito, o objetivo de Deus ter criado o homem. Ele queria aqui na terra uma família que expressasse a sua glória, que expressasse o seu reino aqui, né? Um homem e mulheres, pessoas com a imagem e semelhança dele, que servisse a ele aqui. Então, o Senhor, como disse Davi, né? Davi disse, foi Davi não, Salomão, ele fala que os céus é pequeno para conter Deus, né? Interessante, eu acordei nessa semana, um dia desse aí, e comecei a louvar o Senhor, e na minha oração eu disse: Senhor, Salomão disse que os céus, ele é o teu trono. Davi diz que o céu é o trono do Senhor e a terra é os cabelos dos seus pés. Como o Senhor é grande. Por isso que Salomão disse assim: os céus é pequeno para conter Deus. Porque Deus é tão grande, tão onipotente, que Ele está, o universo é pequeno para caber Ele, porque Ele está em todo lugar. Interessante que Deus está em tudo. Eu disse: eu olho para o sol, Deus está aí. Eu olho para a lua, Deus está aí. Eu olho para as estrelas, Deus está ali. Você vê Deus em tudo. Na sua criação, na criação você consegue ver Deus. Então, Ele é imenso, Ele é grande. Aleluia. Ele está sobre tudo e sobre todo. O profeta Isaías define da seguinte forma: Deus está sobre o globo da terra. E diz que os moradores diante dele é como gota de água na palma das suas mãos. Como Deus é grande. Ele sustenta tudo, governa tudo. Criou o homem porque Ele queria ser expressado, ser adorado, ser revelado nesse homem. E assim como os anjos que o adoram e o servem, Deus criou seres humanos diferentes, seres diferentes dos anjos, né? Para que aqui na terra também, os céus e a terra, como tem um louvor, né? Declara a glória do Senhor, pudesse louvar o Senhor. Imagine os céus e a terra ecoando a adoração, o louvor ao Deus eterno. Eu fiquei impressionado com um vídeo. Eliseu postou isso, parece que, se não me engano, no grupo dos líderes, e falando sobre o som, as estrelas, que a Bíblia diz, o salmista fala que as estrelas louvam a Deus. Todo ser que respira louva ao Senhor. E os cientistas descobriram os sons das estrelas, né? Elas
louvando, que coisa mais linda, uma sinfonia, algo tremendo. Eu disse, rapaz, Deus é perfeito. Agora imagina o universo, as estrelas louvando o Senhor. Deus criou isso, tudo isso, para ser adorado, né? Para Ele contemplar tudo isso, Ele se deliciar em tudo isso. O prazer de Deus, a alegria de Deus, de ver a sua criação, de louvando, de adorando, de Ele parar para prestar atenção nos mínimos detalhes, nessas coisas, né? Às vezes, eu estou em casa, de repente vem um brilhozinho ali cantando, e aí começa a tunir no ouvido, aquele barulho, e a gente caça logo o pobrezinho do grilo. Hoje eu tento não matar ele, né? Mas tirando ali para poder dormir sossegado. Mas não sabemos muitas vezes que aquele grilo que a gente quer tanto tirar o bichinho de ação, ele está ali louvando o seu Criador. Então, como Deus é perfeito. Mas em tudo isso que Deus criou, você olha para a perfeição da criatura, do sol, a estrela, do mar, os peixes, os animais, mas nada disso compara com o homem que Deus criou. Porque o homem foi criado algo especial, foi criado de Deus, com a inteligência de Deus, com a mente de Deus, para pensar como Deus, agir como Deus. Então, Deus criou com esse objetivo. Infelizmente, o anjo que Deus criou, que pecou, porque achou que era pouco demais, servia ao Criador, queria tomar o lugar do Criador, e Deus expulsou dos céus. E Deus, ao criar o homem, esse anjo tentou interferir. Mas, como o homem tinha o livre-arbítrio e o direito de escolha, e ao ouvir a serpente, Satanás, a induzir Eva ao pecado, à independência, isso levou Eva, né, a encher os olhos de ser livre, de fazer o que quer, da sua maneira, porque até ali eles eram dirigidos e governados por Deus, pela sua sabedoria. Então eles não faziam nada, né, por conta própria. Tudo que eles faziam debaixo de direção daquilo que eles tinham aprendido de Deus, na dependência de Deus. Era como crianças dependentes dos seus pais. E alguém disse que ele poderia viver livre de Deus, que ele poderia ser igual a Deus, independente. Esse foi o pecado que entrou na raça humana e devastou toda a criação. Porque com isso, toda a natureza sofreu o dano dessa decisão, dessa atitude que o homem tomou de querer fazer as coisas do seu jeito, de viver a sua vida independente de Deus, se desligando de Deus, virando as costas para Deus. Mas o Criador, ele é tão perfeito e tão amável, que mesmo assim, ele decidiu ainda salvar o homem. É aí que entra a história de Jesus, né, o Verbo Eterno. Então, o que deduzimos, qual a conclusão que chegamos pela palavra de Deus? Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, para que expressasse a sua glória, tivesse filhos à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria Eva, que foi criada de uma das costelas de Adão, é interessante, e diz assim: criou Deus, macho e fêmea criou, a sua imagem conforme a sua semelhança. Só que Deus cria Adão a imagem e semelhança dele, e depois da costela de Adão, Deus cria Eva. Então Eva era imagem e semelhança de Adão, e Adão era a imagem e semelhança de Deus. Então ambos eram a imagem e semelhança de Deus. E os filhos, como seria? Seriam a imagem e semelhança de Deus, porque nasceriam do casal que era a imagem e semelhança de Deus. Amém. Mas o que aconteceu depois? Aí nós vemos que a história muda. A Bíblia relata aqui no livro de Gênesis, capítulo 5, fala sobre a genealogia, né? Aqui de Adão. Diz assim: este é o livro da geração de Adão no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez, macho e fêmea o criou e os abençoou e o chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. Então nós vemos aqui que agora Adão gerou um filho,
Mas Adão gerou um filho conforme a sua imagem. Não a imagem de Deus, agora conforme a sua imagem e semelhança. Por que não a imagem de Deus? Porque no livro de Romanos, se não me foge da mente, capítulo 6, 23, ou é o 3, 20, ou é o versículo 3, né? Capítulo 3, 26. É o 3, 23 ou é o 6? Deixa eu ver aqui. Eu troco sempre esses textos, porque eles são idênticos. É isso mesmo. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Adão, quando pecou, ele perdeu esta imagem, a glória de Deus. Ele foi destituído da glória de Deus. E aí o que acontece? Quando ele gerou filhos, ele agora gerou filhos destituídos da glória de Deus. Ele gerou filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança, e não mais a imagem e semelhança de Deus. Adão, que seria o reprodutor, digamos assim, dessa raça humana, de homens e mulheres, de filhos, a imagem e semelhança de Deus, agora ele começou a gerar, produzir filhos, a sua própria imagem, conforme a sua semelhança. Aqui houve uma interrupção daquilo que Deus queria. Deus desistiu do seu propósito porque o homem pecou? Não. Deus não desiste do que Ele quer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, aquilo que Ele determinou, Ele não volta atrás. Aquilo que Ele já planejou, Ele cumprirá. Ele fará tudo para cumprir a sua vontade. É o que diz lá em Malaquias 3, versículo 6, ele diz: Deus não muda. Por isso, ó Israel, que vós não sois consumidos, porque Deus não muda. Aquilo que Ele determinou, Ele vai cumprir. Então o homem pecou, perdeu esse privilégio, né, de manter e de gerar esses filhos à imagem e semelhança de Deus. É importante a gente ver aquele ato de Adão, né, quando a serpente levou Eva a comer o fruto, ela comeu e deu a ele, e ele comeu, eles pecaram. Ele disse, né, como ele citou aqui o Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como ele foi contaminado pelo pecado, gerou filhos, né, uma geração, a humanidade, ou seja, passou a toda a humanidade o pecado de Adão. Então, destituídos da glória de Deus. Eles foram criados com a glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Como ele nos citou há pouco também ali em Gênesis 1:26, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine ele. Olha, Deus criou e botou ele sobre toda a sua criação para dominar, para reinar. A Bíblia fala que Deus criou os animais e trouxe para Adão colocar o nome. Então você faz isso com alguém de sua confiança, do seu amor, entrega tudo à sua criação, e ele geraria filhos à imagem e semelhança de Deus. Olha que maravilha, né? Uma raça humana com a glória, com a imagem e semelhança de Deus, semelhança moral, espiritual, e que expressaria Deus, né? Expressaria Deus. Aí nós vemos aqui em Romanos 5, diz aqui, portanto, 5:12, Romanos 5:12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas não fomos nós, foi Adão. Mas ele, que tinha assim, os genes, né? Para recriar. Então, se alguém, ele ia recriar filhos
semelhante a Deus, expressando Deus. Ele pecou, estragou. A palavra diz também que todos se tornaram inúteis. Né? Todos se tornaram inúteis. O pecado entrou por um homem, através de Adão. E com o pecado entrou a morte. Adão não era para morrer. Justamente. Ele ia viver eternamente. Tanto que lá tinha a árvore da vida. Se ele tivesse comido a árvore da vida, ele viveria eternamente. Mas comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que não comesse. E ele viraria filhos, né? A imagem e semelhança de Deus. Então entrou o pecado, entrou a morte. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Entrou o pecado, com o pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O Romano 3:3, todos pecaram e destituídos. O que é destituído? Foram tirados. Tirou a glória de Deus. Então, veja como a situação de um ato, de uma ação de Adão e de Eva, que condenou toda a humanidade à morte. Então, aí você vai ver depois a importância de Jesus na restauração desse propósito. Você vê que o trabalho de Jesus é muito mais do que livrar o homem da condenação do inferno. Porque Deus não criou o inferno para o homem. É interessante que o inferno não foi criado para o homem. Deus criou o inferno para Satanás e seus anjos, aqueles que pecaram contra Deus. Né? Deus não criou o inferno para o homem. Às vezes é por isso que o homem, às vezes, até quando se fala do inferno, me treme, né? Porque ele disse que o homem vai para o inferno. Não, Deus não criou o homem para isso. Mas o homem vai para lá. Não porque Deus quer, mas porque o homem escolheu. Com a escolha dele. Ele escolheu o mal. Ele escolheu obedecer a serpente, a voz da serpente, o qual foi condenado ao inferno. Satanás foi condenado ao inferno, o homem não. Mas ao obedecer a ordem, né, da serpente, o homem se condenou. Mas Deus, mesmo assim, não deixou o homem sem uma oportunidade de restauração, de rever o seu erro. Deus, mesmo assim, ele providenciou a salvação. E não foi barata não, foi caro. O preço foi muito alto. Mas, cara, falando aí, né, sobre, alguém diz assim, mas que tem a ver com o pecado de Adão? O cara falou, mas a semente de Adão estava contaminada, então a semente vai produzir frutos ruins. Então não tem como uma semente ruim produzir frutos bons. Geralmente o agricultor, quando ele vai fazer um plantio, por exemplo, o milho, por exemplo, ele tem que saber comprar semente. Ele compra a semente, se ele comprar a semente ruim e semear, o milho vai dar ruim. Então a colheita não vai ser boa, porque aquele milho é de péssima qualidade, então ele não vai servir. Por mais que a terra esteja boa, muito bem adubada, mas a semente ruim não vai dar frutos bons. Então Adão estragou-se. Aquilo que ele tinha de Deus, a semente perfeita, ele se estragou pelo pecado. Então os filhos que nasceram tão estragados que você vê logo que um irmão vai lá e mata o outro por inveja, né? Porque um serviu a Deus, agradou a Deus, o outro, por não conseguir agradar a Deus, ficou irado porque Deus se agradou de Abel e não se agradou dele, de Caim. O que é que ele fez? Planejou matar seu próprio irmão. E Deus adverte ele ainda, né? Tenta reconciliar o coração dele, mudar o coração dele, mas ele insistiu, porque a semente que estava no seu coração era a semente do pecado. Adão pecou, então essa semente ruim está em todos os homens. Às vezes você pode olhar para dizer para alguém e dizer que cara mal, como é que faz isso? Quantas vezes eu já critiquei alguém em determinada atitude e eu fiz do mesmo jeito depois. Não foi porque eu quis fazer do mesmo jeito. Jamais eu aprovaria
né? A atitude, mas de repente eu agi da mesma forma. Por quê? Porque o pecado, ele faz parte da raça humana, ele está no homem. Todos os homens ficaram estragados com o pecado. Jesus veio para mudar esta história. Adão, primeiro homem, a quem Deus constituiu para formar a sua família, uma família de homens semelhante a ele, se estragou. Deus levantou o segundo Adão, perfeito, semente perfeita. Perfeito como era perfeito o primeiro Adão antes de pecar. E você olha para Jesus, a vida dele, como ele viveu, o que ele fez. Vamos dar uma volta lá no início. Era Adão lá no início. Tudo que Jesus viveu aqui, tudo que ele foi e o que ele fez aqui, era Adão lá antes de pecar. Era igual, semelhantes. Eles eram semelhantes antes de pecar. Antes de Adão pecar, Adão era semelhante a Jesus. Adão aqui na terra seria Jesus. A vida que Jesus viveu aqui seria a mesma vida de Adão, porque eles eram idênticos. Tanto é que o texto aqui que Carol leu, versículo 14, o 13 diz assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ou seja, Adão era a figura de Cristo. Eles eram iguais na sua vida plena de perfeição. Então, veio o segundo Adão e cumpriu toda a vontade de Deus. O segundo Adão cumpriu tudo que o primeiro Adão não cumpriu. E não era porque o primeiro Adão não tinha capacidade, não. Ele era tão capacitado quanto o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Porém, é as escolhas. O primeiro Adão escolheu pecar, ser independente. E o segundo escolheu depender de Deus e agradar a Deus em tudo. Só dessa forma podemos também ser modificados, ser transformados, porque o texto que Carlos leu aqui diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e juntamente com o pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Da mesma forma, pelo ato de justiça, pela obediência de injusto, muitos podem ser justificados, muitos podem se tornarem dependentes de Deus hoje, filhos de Deus, dependentes de Deus, como Jesus é. Por isso que Jesus é considerado o Filho primogênito de Deus, e aqueles que nascerem de novo em Cristo serão considerados seus muitos irmãos. Então, qual o propósito de Deus hoje? Hoje ele continua com o mesmo propósito do início, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Qual é a diferença? É que hoje Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Porque Jesus não pecou. Adão pecou, Jesus não. Então, a primeira consequência do homem, quando ele desobedece a Deus, ele torna independente de Deus. Por se tornar independente, ele morreu espiritualmente. O texto que Carlos leu aqui. Todos pecaram, né? Todos pecaram. E separados ficaram da glória de Deus. Assim como pelo um homem entrou o pecado no mundo, juntamente com o pecado a morte, né? Aí a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, as consequências da queda do homem. O homem pecou e caiu. O homem se afastou de Deus por causa do pecado. Deus é santo, ele não comunga com o pecado. Ao homem pecar, ele foi separado de Deus. A primeira coisa que Deus fez foi tirar Adão da sua presença, do paraíso, e lançou ele fora do paraíso. E o que entendemos hoje? Deus desistiu? Não, Deus não desiste do que ele quer. Se o homem pecou, né? Se o homem pecou, se Deus queria que esse homem formasse a sua família, e esse homem pecou, então como é que Deus vai fazer para realizar o seu propósito? Então, já que o homem pecou, ele agora nos dá uma nova vida em Cristo Jesus, né? Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus é o segundo Adão. Aleluia. Ele veio para nos trazer essa nova vida, gerar filhos para Deus. Adão não conseguiu, mas Jesus veio para gerar filhos para Deus. Então, hoje nós podemos, ninguém tem desculpa hoje.
Aí eu já vi pessoas dizendo, mais desgraçado aquele Adão, né, rapaz? Ah, se eu pegasse Adão, né? Quer dizer, Adão, hoje, podemos inocentar Adão agora, sabe por quê? Porque Jesus veio para resolver o problema que Adão causou, né? Então, hoje, cada um terão que comparecer diante de Deus para prestar conta. Assim como Adão terá que prestar conta do ato que ele fez, todos teremos que prestar conta, porque todos nos tornamos como Adão, independente. Hoje todos fazemos do nosso jeito, da nossa maneira, queremos viver da nossa maneira. Um exemplo bem claro hoje. Há uma divisão no mundo. Existem pessoas que servem a Deus, que são dependentes do Senhor, e pessoas que não são. São escolha, né? O que vai acontecer? Qual é a consequência disso? A independência leva o homem à morte. A morte eterna. Esse é o pecado que leva o homem à morte eterna. A independência, né? Fazer a própria vontade. Jesus veio restaurar a vida de Deus em nós, para que pudéssemos viver aquilo que Deus planejou desde o início. Então, quando o homem pecou, ele ficou separado de Deus. A segunda consequência aí do pecado, a primeira consequência, primeiro o homem morre, pecou, ele morre, fica... e a segunda, ele é separado de Deus. Isaías capítulo 59, o versículo 1 diz que Deus não está com seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa salvar. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, faz separação entre nós e o nosso Deus. E o nosso pecado cobre o rosto de vós para que não nos ouça. O nosso pecado separa o homem de Deus. O pecado é tão grave. Deus não se comunga com o pecado. Não tem acordo de Deus com o pecado. A prova disso, o pecado é tão violento para Deus, que quando Jesus assumiu as nossas culpas, Jesus ele diz assim: o Pai não me tem deixado só. Ele sempre está comigo, porque sempre eu faço o que é do seu agrado. Mas no momento que Jesus foi para a cruz, pela primeira vez na história, Deus virou as costas para o seu próprio Filho, por não suportar o pecado da humanidade que estava sobre o seu Filho. Deus não suportou, Deus se afastou, e Jesus chega a clamar ali. A angústia de Jesus na cruz não foi tantas dores dos cravos, mas foi de ver o Pai se afastar dele por causa dos nossos pecados. E ele clama: Pai, né? Por que me desamparaste? Então, um momento ali de grande dor para Jesus, a separação do Pai. O Pai que esteja sempre com ele ali, estava sempre junto, nunca o deixou, mas naquele momento, Deus se afastou de Jesus por causa dos nossos pecados. Foi assim que aconteceu com Adão. Quando Adão pecou, Deus tirou do jardim, lançou fora, porque Deus não tem como conviver com o pecado. Então todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Então o homem pecou, primeira consequência, ele morreu. Segunda consequência, ele ficou separado de Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado também, a morte também é separação, né? Quando alguém morre, ele é separado dos viventes. Adão pecou, então ele ficou separado por causa do seu pecado, ele ficou separado de Deus. A terceira consequência do pecado do homem, né? A terceira consequência, o homem se tornou inútil, imprestável. Ele se estragou tanto que agora Deus não tem como utilizar esse homem no pecado mais. Em Romanos 3, capítulo 3, no versículo 9, eu gosto bem de ler o início, ou seja, versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Esse é o estado do homem. E de todos os homens, seja ele leigo, seja ele intelectual.
Por mais inteligente que ele seja, todos os homens se estragaram, se tornaram inúteis, porque o pecado faz parte da natureza humana. Deus não pode usar esse homem estragado pelo pecado. Então, a primeira consequência, a morte, a segunda, separação, a terceira, inutilidade, e a quarta consequência desse ato de Adão, dessa atitude de Adão de se tornar independente, de fazer a própria vontade, a quarta consequência, esse homem se tornou inimigo de Deus. Por que inimigo? Porque tudo que o homem faz, ele fere a Deus, desagrada a Deus. Paulo, ele relatando aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 21, Paulo mostra o estado do homem agora, depois do pecado de Adão. Ele diz assim: e a vós também, que em outro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, contudo agora em Cristo Deus nos reconciliou. Só em Cristo você pode ser restaurado. O homem se tornou imprestável. E a quinta consequência é que esse homem se tornou escravo do pecado. Quantas vezes nós vemos pessoas lutando com todas as suas forças para abandonar uma prática ruim, um vício, e ele não consegue. Tem pessoas que lutam o tempo todo, vai para centro de recuperação, entra, passa meses e anos, quando sai dali ele volta tudo de novo e não consegue se livrar. Por quê? Porque o pecado escraviza ele. Ele é escravo do pecado. Ele não faz o que ele quer, ele faz aquilo que o pecado quer. Escravo do pecado. Paulo chega até a dizer: miserável homem que sou, né? Quem me livrará desse laço, né? Do laço dessa morte? Quem me livrará? É impossível o homem se soltar, se libertar do pecado. É impossível se ele não apelar para aquele que pode libertar, para aquele que pagou o preço, para aquele que venceu o pecado na cruz. Não tem como. Só existe uma maneira. E a única maneira é através de Jesus, o Filho de Deus. Amém. Aleluia. Paulo ele diz, né? O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, este faço. Miserável homem que sou. Então, o que está no homem não quer dizer... Né? Então, como nos livraremos? Apelando para Cristo, né? Lutando contra o nosso eu, buscando a palavra de Deus, agradar aquele, o socorro daquele que pode nos socorrer. E louvado seja Deus, né? Nós estamos falando aqui das consequências do ato de Adão e só vimos coisa feia, né? Estamos numa situação difícil, né? Mas graças a Deus por Cristo Jesus. E que Deus não desistiu do seu propósito. Em Isaías 46, versículo 10, ele diz assim: eu que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, não é, que deixa a humanidade estarrecida, mas Deus já estava anunciando. Quando Jesus falar de guerras e rumores de guerra, né? Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, peste, fome, terremotos em vários lugares, são alguns sinais, né? Alguns sinais e que estava próximo à vida dele. Então ele anunciou todas essas coisas que iriam acontecer. Disse: mas o meu propósito subsistirá. Amém. E farei toda a minha vontade. Ele quer uma família, né? Inicialmente era a família de homens semelhantes a ele. Agora ele quer uma família de filhos semelhantes a Jesus. Porque uma família, porque Deus quer unidade. Muitos filhos, porque Deus quer quantidade. E semelhantes a Jesus, porque quer qualidade. E vemos a ação, como foi isso. Em Romanos 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco,
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo sendo mal, mesmo sendo inimigo de Deus, como ele citou aqui em Colossenses 1:21, que nossas obras más desagrada a Deus, fere Deus, então é como o inimigo. O inimigo é o que faz o inimigo? Ele está sempre fazendo mal para aquela pessoa do qual ele é inimigo. Aí no versículo 9, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo já sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quando nós éramos inimigos, ele morreu por nós, né? E nos reconciliou com Deus. Então, se ele fez isso quando nós éramos inimigos, quanto mais agora que já fomos reconciliados, já fomos feitos amigos de Deus, nós seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Ele veio nos reconciliar com Deus. No versículo 16, o 15 diz assim: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Que é isso, muitas ofensas? Porque Jesus agora assumiu todos os nossos pecados, foram uma ofensa de toda a humanidade. Lá o que trouxe o pecado ao mundo e com o pecado à morte foi a ofensa de Adão, uma ofensa de Adão. A graça veio por muitas ofensas, porque toda a humanidade, os homens se multiplicaram sobre a terra, consequentemente os pecados se multiplicaram e têm se multiplicado, e por causa dessas muitas ofensas que Jesus assumiu na cruz do Calvário, ele nos falou há pouco, uma das tristezas de Jesus foi ver Deus se afastar, por causa do pecado que ele assumiu. Ele morreu, ele não podia morrer, ele não tinha pecado. Mas quando ele na cruz assumiu os nossos pecados, ele morreu. E essas muitas ofensas, oh, glória a Deus, aleluia, né? Então, e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa. Na ofensa de Adão, a humanidade entrou em condenação, entrou em juízo. A ira de Deus ficou debaixo da ira de Deus, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Oh, glória! Né? Pois assim como por um só veio a ofensa, veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aleluia. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Amém. Amém? Então, a lei veio para que o pecado abundasse. O que acontece que a lei fez? Mostrou o pecado. Roubo, quem roubar, quem mentir, né? Desonrar pai e mãe. Não, foi mostrando só. É como você está com a lista e você não sabe o que são as coisas. Aí você vai com essa lista e vai dizendo, aquilo ali é tal coisa, você vai tendo conhecimento. Então, uma multidão de pecado. Uma multidão de pecado. A lei, ela é boa porque mostrou. É como um exame. Você vai no exame, faz uma bateria de exame. O exame é bom, não vai lhe curar, mas ele vai dizer, mostrar ao médico os problemas que você tem e vai dizer para o médico, vai dizer, você tem isso, você precisa desse tratamento, você precisa de uma cirurgia, você precisa de um tratamento, se for tuberculose, né, 6 meses ali tomando aquele medicamento, né?
Então, o exame é para isso. Então, a lei, ela veio como isso, mostrando todo o nosso pecado, toda a nossa situação. Pronto, estou todo estragado. Estou todo estragado. Aí você chega, o médico diz assim: olha, você tem isso, isso. Meu Deus, eu vou morrer. O médico, calma, nós temos o tratamento. Aqui está o tratamento. E então a lei veio para isso, revelar ao homem a situação dele. Você está morto, meu amigo, e você vai morrer, você vai ao inferno desse jeito, né? Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Deus mostra o pecado do homem, mas mostra a salvação. Quando pregamos o Evangelho e falamos do pecado e falamos do inferno, as pessoas se sentem como se estivéssemos condenando eles. Também já me senti assim. Mas hoje nós entendemos, né? Quando o pastor, quando os irmãos estavam pregando para mim, que eu vi a minha realidade, mas também eles mostraram aqui, ó, você tem a salvação. Aleluia. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Tem o pecado que nos condena, tem o pecado que nos mata, que nos separa de Deus, que pode lançar o homem no inferno, mas temos a salvação, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Glória, solução. Jesus é o remédio. Aleluia! A solução é Jesus. Por isso que qual a esperança do homem agora, né? Se o homem pecou, como Deus tem esperança de realizar o seu propósito? Nos dá uma nova vida em Cristo. Lá em 2 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, que tudo se fez novo. Amém. Aí Deus não tem esperança no homem, Deus tem esperança em Cristo. Por isso, para nós, a solução é Cristo. A esperança é a vida de Cristo em nós. Amém. Então, a lei mostra o pecado, né? Mostra as ofensas, mostra o pecado, mas também mostra a solução. A solução está em Cristo. Então, o pecado entrou através de Adão, mas a vida veio através de Jesus. Glória a Deus. Entrou o pecado e a morte por Adão e a condenação, mas a vida veio através de Jesus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é necessário que o homem entenda, que o homem compreenda isso também. Eu estava conversando uma vez com um cidadão e eu disse assim: olha, Jesus falou que o conhecimento vai trazer a você o seu estado, vai mostrar, as escrituras mostram o estado do homem, entendeu? E se você não... Aí Jesus falou uma certa feita para uma certa pessoa: se não soubesse, não teria pecado, mas como vê, né, falando para o cego, mas como agora compreende, como vê, agora terá pecado. Então eu não quero ouvir falar sobre isso não. Eu disse: isso não muda para você, porque se você não ouve, não tiver o conhecimento do que você do seu estado, você vai ser condenado. E se você tiver o conhecimento do seu estado, você pode se livrar. Para você se livrar da sua situação, do seu estado de pecado, de condenação, você precisa conhecer a solução. E Jesus é a solução. Se você não conhecer isso aqui, você será condenado sem conhecer. Então, o conhecimento que Deus quer que o homem conheça a vontade dele é justamente para que o homem possa se salvar, para que o homem não seja condenado, para que o homem não se perca. Nós só temos uma saída. E Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar todos que se haviam perdido. Todos se perderam em Adão, mas em Jesus todos poderão se encontrar. Amém. Todos poderão voltar de novo ao paraíso, né? Porque o paraíso é Cristo, né? O paraíso é Cristo, Ele é tudo. Porque o paraíso sem Deus, sem Cristo, não é paraíso. Jesus é esperança para a raça humana, Jesus é esperança para o homem. O homem se estragou. Qual foi o que levou o homem ao pecado? A desobediência. E o que vai trazer o homem de volta?
a obediência desse homem a esse preceito de Deus. Por isso que você precisa saber disso, né? O homem é chamado ao arrependimento. Deus está convidando e Deus está, através da sua igreja hoje, te convidando, te esclarecendo essas verdades, para que você possa ter a oportunidade de voltar atrás, de se arrepender. Você pode ser mudado, você pode ter uma nova vida, você pode sim hoje ter a vida de Cristo em você. Isso só depende de você. A palavra tem sido semeada, a esperança está nele. Jesus disse assim: em verdade, vos digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele disse, Nicodemos disse: como é que pode ser isso? Então quer dizer que eu tenho que voltar a ser criança, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus disse: não, Nicodemos, não é isso, porque a nascer da carne é carne. Se você entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo, vai nascer um outro homem no pecado. Vai nascer da carne, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de nascer do Espírito. Deus falou que um dia Ele faria uma nova aliança diferente. Tiraria do coração do homem o coração de pedra, colocaria o coração de carne. Colocaria dentro do homem o seu Espírito Santo, seu Espírito. Escreveria o seu ensino nas tábuas do coração do homem, no seu entendimento. Deus, a carne pode continuar mesmo, mas Deus quer te dar uma nova vida, e essa vida Ele te dá através do seu Espírito. É o Espírito do homem que é recriado, que nasce de novo. E como isso pode acontecer? Se você crer e se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Cristo, você pode receber de Deus a vida eterna ainda hoje. Amém. Né? Então, a solução está aí, à sua disposição. Jesus, Ele é a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque ele não está se falando da morte simplesmente da morte física. A morte física ela é um passo para a eternidade com Deus, mas está falando da morte eterna, que separa o homem de Deus. Jesus veio para resolver os dois problemas. O problema da morte física também, porque um dia ressuscitaremos para estar com Ele. Aleluia. Mas a ressurreição ela vai acontecer de qualquer forma, com Cristo, para os que estão em Cristo e para os que estão sem Cristo. Um dia todos ressuscitarão. Uns com o corpo deformado para vergonha e desprezo eterno, condenação eterna, e outros ressuscitarão com um corpo novo, um novo corpo semelhante ao de Cristo. Então, Deus veio resolver esse problema do homem. Qual é o problema do homem? O homem tem um problema para com Deus, e o problema do homem para com Deus é a independência. É que o homem se tornou independente de Deus, ele vive a sua vida, e isso vai lhe levar à condenação eterna e à morte eterna. Então, a obediência a Cristo nos dará uma nova vida, se você crê. Por isso que a palavra de Deus diz assim: aquele que crê e for batizado será salvo. E aonde é que está a solução? Se você crê, você obedece, você se arrepende e você é batizado em Cristo. E essa nova vida é gerada em você por Cristo. É o Espírito Santo que gera essa nova vida em nós. Quando cremos nessa palavra, de que essa palavra aqui é esperança para a humanidade, é esperança para a eternidade com Deus. Se cremos nessas palavras, na palavra que o Senhor nos trouxe, e nos arrependemos dos nossos pecados, Deus nos dá uma nova vida, e aí, cumpre-se o que Paulo diz lá em Colossenses 1:7, né? Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e veio gerar dentro de mim um novo homem. Amém. Aleluia. É isso aí. Essa é a palavra que queríamos compartilhar nessa noite com vocês, com os irmãos, com todos que vão estar ouvindo essa palavra no momento. Amém. E que o Senhor possa realmente te conceder o entendimento, né? E que você possa meditar nisso. Faça como eu fiz quando eu tinha 14 anos. Fiquei desesperado como ouvi falar de eternidade. Eu disse: eu não quero ir para o inferno, não tem a solução, tem alguma coisa melhor aí. Isso me trouxe um desespero. E eu procurei, queria entender e não sabia quem procurar, até que o Senhor ouviu a minha sede e a minha vontade e me mostrou essas verdades. E hoje estou aqui, né, compartilhando dessas mesmas coisas, né,
para com vocês e quero dizer sim, há esperança, porque eu encontrei essa esperança Aleluia. em Cristo e você pode encontrar, porque Ele está perto de nós, não está longe, é só abrir o coração e acreditar e crer, né? O apóstolo Pedro, ou seja, Paulo diz assim em Atos 17:30, ele diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, o tempo que vivemos longe dele, sem o conhecimento da vontade dele, ele não leva isso em conta, mas ele anuncia a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque se não se arrepender, ele já determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo pelos seus pecados, e isso ele já deu certeza, né, a todos, ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Então Jesus não virá mais como um salvador, ele virá como juiz para julgar a terra, julgar o homem, porque tendo conhecimento dessas verdades, não se arrependeram. Então ele virá para julgar o mundo, aqueles que não deram crédito a essa palavra, e mas virá também para aqueles que o aguardam para a salvação. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus, que essa palavra possa encontrar guarida no seu coração, Amém. né, para Deus gerar em você um filho para Ele. É o que nós compartilhamos aqui a semana passada, né, a nossa filiação com Deus. Deus hoje, Ele quer gerar muitos filhos através de Jesus, Ele veio gerar filhos para Ele, filhos segundo a imagem de Cristo, segundo a semelhança de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa aqui mais uma palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém. Em Adão, o homem está morto, porque Adão morreu para Deus quando ele pecou e gerou filhos mortos, então todos morreram. Quando nós nascemos filhos de Adão. Filhos de Adão. Toda a humanidade, seja em que país for, onde for, ele nasce filho de Adão. Então, no pecado, já nasce morto. Morto para Deus, separado de Deus. A misericórdia e o amor de Deus é grande. Então, em Cristo, todos serão vivificados. É grandioso, é tremendo. A nossa mente não consegue entender toda essa maravilha, mas o Espírito consegue. Porque às vezes a gente tenta explicar e a gente precisa da nossa mente para explicar, a gente não consegue. Mas uma alegria, um gozo em nosso espírito é tamanho da revelação, né? E saber que em Cristo todos seremos vivificados. Aleluia. Todos seremos vivificados. No versículo 58, para encerrar, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade que temos de poder edificar nossos irmãos com a tua palavra. Sim, Deus. E de poder compartilhar com os nossos amigos, com as pessoas que estarão ouvindo essa palavra, que ouviram essa palavra. Pedimos a graça do Senhor, a misericórdia e a bondade do Senhor sobre cada um, que o Senhor possa estar convencendo através do Teu Espírito Santo. Amém. Que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, revelando para cada uma dessas pessoas, e que esta palavra possa encontrar o lugar no coração de cada um nessa noite, porque está escrito que ela não voltará vazia, mas antes prosperará naquilo para a qual foi enviada. Te louvamos, abençoamos cada pessoa que estará ouvindo este vídeo, que o Teu Espírito possa continuar trabalhando em cada pessoa que irá ouvir esta palavra. Sim, sim. Nós somos muito gratos ao Senhor por nos tornar participantes do Teu reino e cooperadores contigo nesse propósito. Muito Aleluia. obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Pra eu viver, preciso ter